Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre Reino Animalia, conceitos fundamentais 1. A reprodução dos seres vivos pode ser dividida então em assexuada e sexuada. A reprodução assexuada ocorre quando não tem partilhamento de material genético. Ela é mais rápida, ela é econômica para o animal, não gasta tanta energia. Agâmica, porque não vai ter gametas, e porém tem uma baixa variabilidade, justamente porque esses novos seres são formados a partir do mesmo animal original, da mesma planta. Isso faz com que não tenha essas mudanças de gene. Nós temos alguns exemplos: a fragmentação, a cisciparidade, esporulação, brotamento e partenogênese. Vamos ver com mais detalhes cada um. A cisciparidade acontece, por exemplo, com as bactérias. Quando elas se dividem, a célula-mãe, então, aumenta o seu citoplasma, ocorre, então, uma duplicação do material genético e formam duas células filhas iguais, certo? A célula original. O brotamento acontece muito no filo quinidária, no filo porífera, com as esponjas, com as hidras. Então, forma-se um broto no organismo original, esse broto se desprende e forma, então, uma nova hidra. A fragmentação acontece, por exemplo, com as planárias. Qualquer parte que eu fizer o corte dela vai originar um novo ser. Também é uma reprodução assexuada. A esporulação, muito comum com os fungos. Então, determinadas partes ali dos fungos, o esporângio libera esporos, esses esporos então caem ali num ambiente favorável para o crescimento dele, como por exemplo um pão, então esses esporos germinam, é um tipo de reprodução assexuada. A partenogênese acontece, por exemplo, com a abelha. Então nós temos a rainha que vai colocar os óvulos e o zangão liberar os espermatozoides. Os dois são gametas, femininos e masculinos. Porém, o zangão, ele é originado a partir de óvulos não fecundados. Aqui, então, não aconteceu reprodução assexuada. Não teve partilhamento de genes, como acontece na reprodução sexuada. A reprodução sexuada possui um alto custo energético. Primeiro, porque o organismo precisa produzir essas células. Também tem a questão da cópula, da atração da fêmea, do macho, mas ela tem em compensação uma alta variabilidade genética. Isso favorece com que esses animais se adaptem melhor ao ambiente. Dois processos então podem ocorrer: a conjugação ou a fecundação. A conjugação acontece, por exemplo, com as bactérias. Quando nós temos uma bactéria doadora que vai fazer a duplicação do seu plasmídio, que é um DNA circular, vai injetar esse plasmídio numa célula receptora, então essa nova bactéria vai estar com esse plasmídio da célula doadora. Nós temos aqui a fecundação, que é muito comum na nossa espécie, certo? Os espermatozoides e o óvulo, quando eles se fecundam, vão dar origem a um novo ser. Características, então. A assexuada vai ter dois tipos: o desenvolvimento indireto, quando o organismo ele fica diferente ao adulto. Quando ele nasce, ele é de um jeito e na forma adulta já é diferente, no caso das borboletas. O desenvolvimento direto é semelhante ao indivíduo adulto, o indivíduo que nasce, como por exemplo a traça. Observem a imagem. Monóicos são seres que possuem os dois sexos no mesmo indivíduo, como por exemplo os hermafroditas, nós temos ali o caramujo, a minhoca, e os dioicos são aqueles que apresentam sexo separado. E mesmo assim, nós temos dentro do grupo dos monóicos, como no caso das plantas, flores que têm estruturas masculinas e femininas na mesma flor, e plantas que vão ter ou flor masculina ou masculina ou feminina, como no caso da monóica diclina ou monoclina. Essa alternância de gerações que acontecem nas plantas, algumas algas e fungos, passa então por duas fases: a haploide, que é a função gametofítica, que vai produzir gametas, e diploide, que vai produzir esporos. Essas células diploides e haploides está relacionado com o número de cromossomos. Então, diploide é quando possui
dois cromossomos, dois pares de cromossomos, e haploides é quando apresenta um cromossomo, como por exemplo as nossas células do corpo, e a célula haploide seria a célula sexual. Neste vídeo nós falamos sobre o reino Animalia, conceitos fundamentais 1. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!